Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca Copév UFAL, uma banca que faz provas lá para o estado de Alagoas, né? Então cobre lá alguns municípios, cobre Maceió, evidentemente, faz as provas da própria Universidade Federal de Alagoas. Eu vou falar uma coisa, as provas são legais, são bem feitas, são diferentes as provas. E uma coisa curiosa em relação à interpretação de textos é praticamente não cai. Eles não cobram, eles cobram coisas relacionadas a funções de linguagem, a figuras de linguagem, estilística e figuras de linguagem, mesma coisa. Né? Identificação de elementos coesivos, eles gostam. Né? A quem que o pronome demonstrativo está fazendo referência, a quem que esse pronome relativo está fazendo referência, enfim. Conjunções, conectores, eles gostam muito. Mas, curiosamente, eles trabalham muito semântica, mas pouquíssimas questões de interpretação, e quando caem são simples. São, assim, usando a técnica da contestação, você resolve com tranquilidade. Então eles cobram figuras de linguagem, funções de linguagem, a questão de funções de linguagem que eu trouxe aqui bem legal. E o resto é gramática. E a gramática, ela nasce como? Tem muita questão de identificação de frase certa, frase errada, questões de ortografia, crase, concordância, colocação pronominal, regência, pontuação. Certo? Então, muita questão que você tem que saber se a palavra se escreve com S ou com Z, com G ou com J, a regra de acentuação, enfim. Então, ortografia inclui o uso de letras, né, as letras adequadas para cada palavra, as regras de acentuação, o uso de hífen e também a parte de regras de acentuação. Muita questão de crase, as questões são bem boladas. Questão de colocação pronominal tem uma questão que eu achei muito bem bolada também, maliciosa, que eu trouxe para cá. Morfossintaxe envolve tanto a identificação de classes gramaticais, como identificação de funções sintáticas, identificação da classificação da oração, e se é, por exemplo, se uma oração é subordinada substantiva ou subjetiva, porque ela exerce a função de sujeito. Então ele sublinha a oração, mas não manda exatamente você classificá-la, mas dizer qual é a função sintática dessa oração. Se a oração é um completivo nominal, o que ela é? Complemento nominal. Se a oração é objetiva direta, o que ela é? Ela é um objeto direto, ela é um complemento verbal. Então, muita questão nesse foco. Enfim, não é uma banca que complica, mas as provas são bem feitas, são bem confeccionadas. Você vê que são profissionais sérios fazendo a prova, isso, tá? Provavelmente da própria universidade lá de Alagoas. Você vê que eles revisam a prova, não tem questão no lado, é um negócio assim, elogiável, né? E é um perfil interessante, eu gostei muito das provas, enfim. Vamos lá, vamos para as questões. Essa primeira questão aqui ela é muito bonita, é uma questão, certo, de funções de linguagem. Legal? Sendo mortal e por conseguinte imperfeito, o homem sempre se verá como parte de uma realidade infinita que o circunda. Você vê que é uma pessoa que estuda a relação, a questão da psicologia do ser humano e tal, e sempre se achará em luta contra ela, contra essa realidade. Volta e meia se defrontará com a contradição constituída pelo fato de ser ele um eu limitado, né? Ele como todo ser humano é limitado, e ao mesmo tempo fazer parte de um todo. O todo é ilimitado, né? Por exemplo, o eu ele é mortal, né? Mas a sociedade é imortal, ela continua, né? Você passa, mas a sociedade fica. Então o todo é ilimitado. Beleza? Maravilha. Então é um texto analítico da relação que o homem tem com o todo. Você vê que é uma pessoa que estuda essa relação, provavelmente é um psicólogo, enfim. Mas é um estudioso desse campo aí. Enquadra-se pelo apelo na função fática. Não é apelativo, é um texto muito mais analítico. Tá? Trata-se de uma crônica de costumes. Não é uma crônica de costumes. Uma crônica de costumes como é que ela funciona? A crônica de costumes ela funciona da seguinte maneira: é uma pessoa que vai, acompanha o dia a dia, e aí conta coisas curiosas que aconteceram no dia a dia. O cara vai ao supermercado e ali vê uma relação de algo,
procura passar para o papel algo que ele viu, que ele presenciou, uma discussão, às vezes, entre duas pessoas numa fila, enfim. Isso aí, essa é a função do cronista, é uma análise da vida, do dia a dia, mas assim, sem ter uma preocupação grande de uma análise tão aprofundada, por exemplo, da relação do homem com o mundo. Não. A tonalidade lírica do texto aponta para uma emotividade propícia à função poética. A função poética ela tem uma preocupação estética de fazer um texto com rimas, com uma qualidade diferente. Não é que, por exemplo, esse texto é muito bem redigido, mas ele não há uma preocupação estética, é uma preocupação muito maior em passar uma mensagem, tá, de forma objetiva, do que propriamente você ter uma preocupação com ritmo, com poesia, com rimas. Né? Isso é uma função poética. Né? E aqui ele não passa a emotividade dele, é um texto analítico, é um texto absolutamente objetivo. Por ser um texto de caráter informativo, científico, sim, é uma análise da relação que o homem tem com o todo. Tá? Apresenta elementos da função referencial. O que é a função referencial? É quando o texto tem por finalidade a mensagem. O que ele quer passar com esse texto? A mensagem. Essa é a função referencial. Tá? O texto, a função referencial tem por finalidade passar uma mensagem de forma objetiva, clara, certo? Identificando elementos que confirmem aquilo que ele está falando. Você vê que esse texto aí, ele é um texto objetivo, ele não passa de forma emotiva, não. Ele procura ser claro, certo e objetivo. Tá? Usando linguagem denotativa, ou seja, você não tem aqui nenhuma palavra sendo utilizada no sentido figurado, conotativo, não, nada disso. Uma linguagem objetiva. Essa é a característica da função referencial. Apesar de ser um texto de estrutura dissertativa, e é um texto de estrutura dissertativa, né, que o cara passa parece uma dissertação expositiva, é quando o autor se coloca numa posição de perito de um determinado tema, né, daquele tema que ele estudou a vida inteira, e informa esse texto, informa ao leigo algo relativo à sua ciência, ao seu conhecimento. Esse é um texto dissertativo expositivo. O autor explora elementos constituintes de textos publicitários? Não, aí não. Até aqui está legal, porque se trata realmente de uma dissertação expositiva. Ele é um perito do tema e ele está passando informações para os leigos, para nós leigos, daquilo que ele passou a vida inteira estudando. Tá? Beleza, então realmente tem uma estrutura dissertativa. Agora, um texto publicitário, qual é a finalidade do texto publicitário, gente? É vender. Ele está tentando vender alguma coisa? Não, né? Pelo amor de Deus, não está tentando vender nada. Então não faz o menor sentido essa informação. Então confirmamos questão número 1, letra D de dado. Questão número 2, pessoal, uma questão de regência. Olha lá, é o verbo aspirar no sentido de desejar, de querer, que é verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Daí a ocorrência da preposição a. Detalhe, aqui, particularmente, o emprego da preposição a está correto. Vou deixar isso bem claro. E essa preposição a poderia ser excepcionalmente eliminada aí, porque o verbo aspirar está funcionando junto com o verbo ser. Eles poderiam funcionar como uma locução verbal. Certo? Em locuções verbais, é natural que nós eliminemos a preposição. Ela está correta, a preposição está correta. Mas nesse caso especificamente, mesmo sendo transitivo indireto regendo a preposição, especificamente, excepcionalmente nesse caso, você poderia eliminar. Tá? É a mesma coisa que o verbo precisar, no sentido de necessitar. Quem precisa não precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa. Você não pode falar eu preciso fazer o trabalho? Você não pode eliminar a preposição de? Sim, por quê? Porque eu preciso fazer. Olha lá o verbo na sequência do infinitivo. Tá? Você poderia falar eu preciso de fazer? Eu acho horrível essa construção, mas está correta. Mas é que essa preposição de pode ser eliminada igual a preposição a. Pode ser eliminada. Mas ele quer a correta, essa aqui está correta sim. O verbo aspirar no sentido de desejar, querer, transitivo indireto, regendo a preposição a. Letra B.
Os brasileiros preferem mais futebol do que vôlei? Não, pelo amor de Deus, gente. O verbo preferir, com o verbo preferir, nunca usem mais. O verbo preferir já indica essa ideia de superioridade. Se você prefere futebol, é porque você gosta mais de futebol. O verbo preferir significa gostar mais. Tá legal? Então você não pode usar mais porque é pleonástico e redundante. E outra coisa, a regência do verbo preferir é com a preposição a. Cara, muita gente usa esse mais e o do que porque justamente as pessoas acabam fazendo analogia com o caso do verbo gostar. Eu gosto mais de futebol do que de vôlei. Então, essa regência do mais e do que é do verbo gostar. As pessoas vão e importam para o verbo preferir, o que é um erro crasso. Não. O preferir você não pode usar mais, porque a partir do momento que você usa mais, você está sendo pleonástico, redundante. Tá? E a regência se faz com a preposição a e não com do que. Letra C. Há empresas que não pagam salários, quem paga, paga alguma coisa, beleza. Mas quem paga, paga alguma coisa a alguém. É aos funcionários. O verbo pagar é transitivo direto. Em relação a coisa, é verbo transitivo direto em relação a coisa, mas ele é verbo transitivo indireto em relação à pessoa. E você tem que ter a preposição a. Então, aos funcionários. Letra D. Uma boa parte dos motoristas desobedecem. Gente, os verbos obedecer e desobedecer são transitivos indiretos. São verbos transitivos indiretos regendo a preposição a. Então, eu tenho que ter preposição a mais artigo as, já as leis. Preposição a mais artigo as, teria que ter crase. Então, a ausência da crase aqui denuncia que ele não está usando a preposição, porque o artigo as ele está usando. Tá legal? Ah, Rosê, então se viesse só o a, aí estaria certo, porque você estaria usando só a preposição a. E antes de substantivos no plural, é natural que nós não queiramos usar o artigo. Nós não precisamos usar esse artigo. Tá? Lembre-se sempre, a crase é soma da preposição com o artigo. E o artigo tem que acompanhar em gênero e número o substantivo. Leis é feminino, é a lei, as leis. E está no plural. Então, o artigo as. Esse artigo as é facultativo. A preposição a é obrigatória. Ou eu uso só a preposição, ou a preposição a com o artigo as, da as com crase. O que ele não poderia fazer é usar as sem crase, porque ele está usando o artigo. E o único elemento que seria obrigatório, que é a preposição, ele não estaria usando. Por fim, letra E. Os servidores do município chegam cedo nos municípios? Não. Nos locais de trabalho, não. O verbo chegar indica uma ideia de movimento, de locomoção. Se você chegou ao local de trabalho, é porque você saiu de algum lugar. Então você tem que ter a preposição a. E não a preposição em. A preposição em dá uma ideia de algo estático, parado. Chegou aos locais de trabalho. Beleza? Maravilha. Questão número 3. Cara, eu achei essa questão aqui de uma maldade, cara. De uma maldade. Em qual deles o pronome empregado viola as regras? Viola quer dizer que não respeita, desobedece as regras de colocação pronominal. Que questão bem bolada. Que questão bem bolada. Bom, vamos lá. Vestir-a. Vestir-a. Eu não posso iniciar a oração por pronome oblíquo. Não posso iniciar a oração por pronome oblíquo. Estou trabalhando com a ênclise, que é o pronome oblíquo depois do verbo. Perfeito. Não lhes digo. O não atrai pronome oblíquo. Por isso que o pronome oblíquo está em próclise. Certo? Próclise é quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. Digo é verbo. Perfeito. Cara, essa letra C que é barra pesada. Essa letra C é extremamente maldosa. Por quê? Porque a letra C tem um erro. Tem um erro. Primeiro que sim, a colocação pronominal está certa. Eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo. Está certa. Agora, veja bem, o certo, o ideal aqui, até por conta do emprego do verbo vestir, é a preposição de. Lembrou-me de vestir. Só que esse erro não é de colocação pronominal. Tá? Então, beleza. Então, a letra D. Então, gente, repare, então, geralmente é uma conjunção coordenativa. Portanto,
Tá? Só que o então aí não é uma condição coordenativa conclusiva. Repare só essa frase. Levantei os olhos e não lhes digo nada. O vidro então reproduziu minha figura integral. Cara, o vidro então aí não é sinônimo de logo, portanto. O vidro, portanto, reproduziu-me, não. O vidro, naquele momento, ou seja, dá ideia de tempo. Se dá ideia de tempo, o então, nesta frase, é um advérbio. É um advérbio de tempo. É uma situação meio rara. E o que acontece? Esse então funcionando como advérbio, ele atrai o pronome oblíquo. O certo seria então me reproduziu. O advérbio atrai o pronome oblíquo. Eu seria obrigado a usar a próclise. O erro está aqui. A próclise aqui é obrigatória. Tá? Ah, por Rosenthal, você disse sempre que as conjunções coordenativas não atraem pronome oblíquo. Não atrai mesmo. Se então fosse na frase, se o então fosse uma conjunção coordenativa conclusiva, não atrairia. Tá? Não atrairia necessariamente. Você pode usar próclise, porque o único impedimento de você usar o pronome oblíquo antes do verbo é iniciando a oração. Se não iniciar a oração, não tem o menor problema. Tá legal? Ótimo. Então é o que acontece. Né? Se o então fosse conjunção, a colocação pronominal seria facultativa. E a letra E. Assim me aprontei, o assim atrai o pronome oblíquo, assim é o advérbio atrai o pronome oblíquo. Vamos lá, galera. Questão número 4. Para ser franco, declaro que esses infelizes declaram isso. Quem declara alguma coisa. Isso é objeto direto. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Se ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela, obviamente, ela exerce a função de objeto direto. Certo? Ela é um objeto direto. Está completando a ideia do verbo declarar. Quem declara alguma coisa. Eu declaro que esses infelizes, o sublinhado deveria estar desde o quê? Declaro que esses infelizes não me inspiram simpatia. Certo? Ótimo. E aí você olha as opções. Aposto, sujeito, predicativo, complemento nominal. No Rosenthal não apareceu objeto direto? Sim, não apareceu objeto direto. Mas o que apareceu? Complemento verbal. Lembrando, o objeto direto e o objeto indireto são complementos verbais. O complemento verbal se divide em dois blocos, objeto direto e objeto indireto. Ou seja, se a oração é um objeto direto, se ela exerce a função de objeto direto, consequentemente, ela é um complemento verbal. A oração é um complemento verbal. É um complemento. Inclusive na banca Sebrasp, né, eles gostam muito de usar esse termo aqui, complemento direto, que é a mesma coisa. Beleza? Vamos lá. Questão número 15. Os recursos públicos estão sendo privatizados e o financiamento de novos fundos não tem mais a responsabilidade pública. Trata-se de implementação de uma ideologia de responsabilização do indivíduo, segundo o qual, se não conseguir competir, deve viver como pária, como excluído. Como há menos condições de competição dos indivíduos, ou porque sejam cada vez mais exigentes, a consequência desse processo é a produção cada vez maior. Então, como há menos condições, por que há menos condições? Já que há menos condições, uma vez que há menos condições, porquanto, aliás, outro conector que eles adoram em prova. Então, olha só a relação causa e efeito que nós temos aqui. Por causa disso, porque há menos condições de competição dos indivíduos, qual é a consequência? Tá? A consequência desse processo é a produção cada vez maior de párias sociais. Então, olha lá, a existência de párias sociais é uma consequência da impossibilidade que as pessoas têm de competir. Então, nesses ambientes que as pessoas têm cada vez menos condições de competir, é justamente nesses ambientes que aparecem mais os párias sociais, aquelas pessoas que se aproveitam, que são ruins. Então, essa primeira oração aqui estabelece uma ideia de causa. Por causa disso, por causa dessa pouca competitividade que hoje
tá? As pessoas acabam tendo, porque elas têm cada vez menos condições de competir, não é porque elas queiram, não, é porque elas têm cada vez menos condições. Por causa justamente disso, a consequência é a produção cada vez mais de pares sociais. É essa a resposta. Beleza. Olha que questãozinha de crase bacana, legal, bem bolada, galera. Olha que questão linda. Perguntei àquele garoto. Eu sempre falo para meus alunos, olha, tem um macete facílimo para matar se existe crase ou não em aquilo, aquele, aqueles, aquelas. Substitua aquele por esse. Se aparecer a preposição a, vai haver crase. Perguntei àquele garoto, perguntei a esse garoto. Opa, apareceu a preposição a? Então tem que haver crase. Se fosse eu vi aquele garoto, eu vi esse garoto, aí já não haveria crase. Normalmente não gosto de ir a reuniões. Foi aquilo que eu falei naquela questãozinha de regência. Quem vai a algum lugar. Tá, tudo bem, a preposição a existe. Só que reuniões é um substantivo feminino, a reunião, e está no plural. Se está no plural, se é um substantivo feminino plural, se eu quiser usar o artigo, tem que ser o artigo as. Veja bem, antes de substantivo no plural, é muito comum nós não usarmos o artigo. É muito comum, o artigo é opcional, beleza? Então, esse as aqui é opcional. Eu posso usar só a preposição a? Posso, mas aí é só a preposição a, sem crase. Ou, se eu quiser usar o artigo, eu vou ter que somar a preposição a com o artigo as, que vai dar as com crase. Agora, a com crase não. Porque a com crase seria a preposição a mais o artigo a. Como é que eu posso usar o artigo a no singular antes de um substantivo no plural? O artigo tem que acompanhar em gênero e número do substantivo. Então, esse aqui está errado. Passarei aqui a uma hora qualquer. Opa, gente, olha que maldade. Olha só, compare os itens 3 e 4. Minha encomenda chegou a uma hora da tarde. Aqui é a hora do relógio. É a hora do relógio. Chegou ao meio-dia. Quando for a hora do relógio, tem que haver crase. Perfeito. Certo. Então, ele chegou a uma hora da tarde, chegou a 1h15, chegou a 1h17, chegou a 1 da manhã, chegou a 1h12, crase. Em todos esses casos. Mas chegou a uma hora qualquer, não é uma hora da tarde nem uma hora da manhã, é uma hora qualquer. Chegou a um momento qualquer. Então, hora aqui é sinônimo de momento. E aí ficaria a um momento qualquer. Se a um momento qualquer, eu tenho tão somente a preposição a. Não poderia haver crase. Tá? E há uma diferença. Nesse último exemplo aqui, minha encomenda chegou a uma hora da tarde, chegou a uma hora, chegou às 2 horas da tarde, é com crase. Chegou às 3. Passarei aqui a 2 horas qualquer, não faz sentido. 2 horas quaisquer, não faz sentido. Até porque aí que está a grande diferença. Nesse último caso aqui, do item 4, esse uma é um numeral que permite a presença do artigo. Esse uma aqui que aparece, passarei aqui a uma hora qualquer, a um momento qualquer, ele é um artigo indefinido. Tanto é que é uma hora qualquer. Não é uma hora da tarde, não é uma hora da manhã, é uma hora qualquer. É um momento qualquer do dia, sei lá. Então esse uma aqui indefine, ele é um artigo indefinido, ele não é um numeral. Só que a presença desse artigo indefinido inibe a presença de outro artigo. Então eu teria que ter tão somente a preposição a. Então corretos ficaram apenas os itens 1 e 4. 1 e 4, resposta letra B de bola. Outra questão muito bem bolada, essa questão de crase. Muito legal. Uma questão linda, achei linda essa questão aqui, que é de figuras. O termo destacado nos versos do poeta é um exemplo de... o termo destacado, perdão, gente, no material de vocês está bonitinho. Eu escuto a cor dos passarinhos. Tá? Aliás, eu escuto a cor. Gente, eu escuto cor. Cor é uma coisa que você vê. Escutar é uma coisa que você ouve. Pera lá, não teria que ser eu vejo a cor dos passarinhos? Ou eu escuto o canto dos passarinhos? Que aí o passarinho canta e a gente ouve. Né? Ou eu vejo a cor dos passarinhos. Quando eu falo eu escuto a cor, o que eu estou fazendo? Eu estou misturando os sentidos. Quando eu estou misturando os sentidos,
essa mistura de sentidos, chama-se sinestesia. Sinestesia. Tá legal? Então, é uma questão muito legal, muito bonitinha, tá? Só é um exemplo aí de uma figura muito interessante, né? Uma questão muito legal. Antítese é quando você usa palavras com sentidos opostos. Ele é, por exemplo, um grande homem com pequenas ideias, certo? Então, grande, pequenas, palavras com sentidos opostos. Hipérbole é exagero. Pô, tô te esperando aqui há um século. Não, tô te esperando há bastante tempo. Mas não é, obviamente, não é um século. Isso é exagero. Catacrese é quando você não tem uma palavra específica para uma determinada situação e por empréstimo, por analogia, por situação similar, você acaba pegando outra. Por exemplo, quando você entra no avião, o que você usa? O que você fala? Embarcar. Não existe a palavra avionizar, que significa entrar no avião. Então, por empréstimo, por analogia ao ato de você entrar no meio de transporte, acabou se utilizando a palavra embarcar. Certo? Então, isso é um exemplo, né? Um pé de cadeira. Então, são exemplos de catacrese quando você não tem uma palavra que foi criada por uma situação específica e você, por analogia, acaba utilizando outras. Tá? O eufemismo é ao contrário da hipérbole. Enquanto a hipérbole trabalha com exagero, a função do eufemismo é você trabalhar com uma ideia de algo que você tenta abrandar a informação. Por exemplo, minha avó não falava câncer, falava doença ruim, né? Então, uma forma de você abrandar. Outros, em vez de fulano morreu, fulano descansou, fulano foi para o andar de cima. Então, são expressões que você utiliza para abrandar a informação. Isso é o eufemismo. Esse caso de sinestesia aqui é lindo, né? Uma vez eu estava indo para o Maracanã com um amigo, ele usou uma sinestesia sem querer, mas eu achei muito engraçado, que é muito legal. Nós estamos passando ali antes de entrar no Maracanã, né? Aí tava o cara fazendo aquele churrasquinho de gato. Nossa, pelo amor de Deus, gente, como aquele churrasquinho de gato é cheiroso. Aí, e esse meu amigo era alucinado com aquele churrasco de gato. Aí ele falava assim: eu estou sentindo nas minhas mãos o cheirinho desse churrasco. Não, ele não está sentindo pelas mãos, ele está cheirando o odor daquele churrasco, né? Então, o tato, ele misturou o tato com o odor, né? Então, é muito engraçado. Maravilha, pessoal. Entende-se por isso, fundamentalmente, que as línguas apresentam formas variáveis em determinadas épocas. O que? Gente, eu tenho o antes do que. Esse o não pode ser artigo. Tá legal? Eu substituo esse o por aquilo que, fato que. Esse o aqui, ele está fazendo referência a tudo o que foi colocado anteriormente. Então, entende-se por isso, fundamentalmente, que as línguas apresentam formas variáveis em determinadas épocas. Fato esse que significa que não são faladas uniformemente por todos os falantes. Então, quando eu tenho esse o antes do que, eu consigo substituir por fato que, situação que, esse o aqui é um pronome demonstrativo. Vamos lá. Questão número 9. Uma questão de pontuação. Cavernas instigantes, planícies douradas, o cerrado bruto em meio ao cânion profundo. E aí ele vai explicar algo relacionado a tudo isso, a todo esse campo visual. O Piauí, tá, é uma terra de encontros contraditórios e complementares. Então ele explica todo esse visual. Beleza, o emprego de 2 pontos é perfeito. Tem, por exemplo, um único delta. O Piauí tem um único delta. Quem tem alguma coisa. O delta, o único delta é objeto direto, verbo transitivo direto. O termo, por exemplo, está corretamente isolado por vírgulas. Tá, o delta do Parnaíba, que eu conheço, é muito legal, muito bacana. Esse passeio é muito bonito. No curtíssimo litoral do Piauí. Tem um único delta em mar aberto das Américas. Aí você tem uma vírgula aqui separando a oração reduzida de gerúndica da ideia de concessão.
oração reduzida de gerúndio. Cara, tá tudo certo. Tudo certo. É essa a resposta. Veta governador. Opa, já primeiro erro. Tinha que ter uma vírgula aqui porque o governador é vocativo. O vocativo tem que estar sempre isolado por vírgulas. Esse foi o tema. Ai, gente, uma vírgula agora separando o sujeito de verbo. Quero nem olhar mais nada. Já encontrei 2 erros aqui. De lá, tinha que ter uma vírgula aqui. 30 minutos de caminhada em trilhas levam, 30 minutos levam. Certo? Entre sujeito e verbo não poderia ter vírgula. Novamente um erro grosseiro. A orla marítima de Maceió, em dias de sol, se transforma. A orla marítima se transforma. Eu tenho em dias de sol, é um adjunto adverbial de corpo pequeno. Eu nem sou obrigado a colocar as vírgulas, mas se eu coloquei uma, tem que colocar a outra. Ou eu uso as duas ou nenhuma das duas. O que eu não poderia fazer é usar uma e não usar a outra. Erro crasso também. Letra E. Pronto. Cumprida a promessa. Cada atleta medalhista terá direito, tudo certinho. Se bem que esse medalhista aqui, existem 2 interpretações. Cada atleta, cada medalhista, aí estaria certo. Ou existe uma outra interpretação que é cada atleta medalhista terá direito. Bom, e aí depende da interpretação que você der. Porque se tiver caráter restritivo, tá? Você não deve colocar vírgula. Agora, você pode dar a esse elemento aqui um caráter explicativo também. Cada atleta terá direito porque é medalhista. Então, depende da interpretação que houver na frase. Mas vamos seguir a ideia do direito, né? Enquanto houver a possibilidade de a pessoa ser inocente, vamos trabalhar com esse prenúncio de inocência. Então, vamos aceitar. Terá direito, ainda que com restrições a um dia de folga, terá direito, ainda que, aí eu teria que ter aqui, ó, com restrições a um dia de folga, esse elemento ainda, tá, terá direito terá direito, ainda que com restrições a um dia de folga. Então, esse elemento aqui tinha que estar aqui, porque terá direito a quê? A um dia de folga. Terá direito a um dia de folga. Esse elemento é intercalado. Ele abre a vírgula e não fecha. Você vê, inclusive, que essa preposição a é uma exigência do termo direito. Direito a quê? A um dia de folga. Tá? E a vírgula que teria aqui, para visitar os pontos turísticos, é uma vírgula opcional. Por quê? Porque se trata de uma oração subordinada adverbial final. Como essa oração subordinada vem depois da principal, o emprego da vírgula é facultativo. Então, o erro mesmo ocorre aqui, na ausência dessa vírgula. Tá? Já que há um elemento intercalado entre direito e o complemento. Inclusive, a presença da preposição a nasce da regência da palavra direito. Direito a alguma coisa. E para a gente fechar esse encontro, uma questãozinha de concordância. Concordância verbal. Outro assunto que eles cobram muito. Concordância nominal e verbal. Deverão haver... Opa, eu tenho verbo haver. Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Sujeito é inexistente. Então, o certo seria deverá haver. Não houve condições. Novamente, eu tenho o verbo haver. Verbo haver no sentido de existir é impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Inclusive, em relação tanto muitas oportunidades quanto condições, ambos exercem a função de objeto direto. E esse verbo haver tem que estar no singular, exatamente como está. Ele é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito, ele deve ser flexionado sempre na ideia de existir, no sentido de existir, na terceira do singular, exatamente como aqui está. Letra C. Fazem 5 anos que houve a implantação? Não, faz 5 anos. Mesma coisa. O verbo fazer no sentido de tempo passado, de tempo decorrido, também é verbo impessoal. Ah, Rosenthal, mas não são 5 anos, não está no plural, o verbo não deveria estar no plural? Não. O verbo fazer no sentido de tempo passado, no sentido de tempo decorrido, não tem sujeito. Ele tem que ser flexionado na terceira pessoa do singular. Ele é um verbo impessoal, assim como o verbo fazer, como o verbo haver das opções A e B. São verbos impessoais. Letra D de dado. Existe ainda muitas crianças. Cara, aí entra uma coisa interessante.
o verbo haver é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito, sujeito é inexistente. Mas o existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Tá? Se fosse o verbo haver, seria há muitas crianças, no singular. Mas com o verbo haver, muitas crianças é objeto direto. Mas com o verbo existir, muitas crianças assumem a função de sujeito. E este sujeito está no plural. Se está no plural, o verbo existir tem que estar no plural. Então há muitas crianças. Na letra A, se fosse, em vez do verbo haver, fosse o verbo existir, deverão existir muitas oportunidades. Deverão. Aí, então o deverão estaria certo. Porque o verbo existir, que é o principal, é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Com o verbo existir lá na letra A, muitas oportunidades assumiria a função de sujeito. Tá? E essa característica, né, do verbo existir contamina o verbo auxiliar. Lembrando que numa locução verbal, o verbo principal é sempre o último. Deverão haver, o último é o verbo haver, é o principal, é impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Ele só pode ser flexionado na terceira do singular. Essa característica contamina o verbo dever. O verbo dever tem que vir no singular, deverá. Mas se fosse o verbo existir, o principal, que é pessoal, tem pessoa, tem sujeito, essa característica também contamina o verbo auxiliar. E o termo muitas oportunidades assumiria a função de sujeito. No plural, o verbo dever teria que estar no plural, deverão. E é aquilo que eu falo em relação à letra E. Deve existir. Existir é o verbo existir. Se fosse o haver, deve haver. No singular. Deve haver. Porque condições que o verbo haver, inclusive, é o objeto direto. O verbo principal seria o verbo haver. Verbo haver impessoal. Essa característica contamina o dever, que é auxiliar. Mas como o verbo principal é existir, que é pessoal, tem pessoa, tem sujeito, condições e sujeito. Está no plural, o verbo deveria vir no plural. Devem. Maravilha, galera. Eu acho que ficou bem caracterizado aí. Ficou bem caracterizado o estilo da banca Copévio FAU. É uma banca que não privilegia a parte de interpretação, não privilegia, mas gosta de muita identificação de frase certa, frase errada, envolvendo tudo, desde ortografia até regência, concordância, colocação pronominal, crase, pontuação, certo? E gosto também que vocês identifiquem classes gramaticais, funções sintáticas, orações e questões de figuras e funções. Então, gente, são esses os temas que você tem que privilegiar estudando para essa banca. Tá legal? Maravilha, galera! Continue me seguindo, tanto no Instagram, aqui, sempre apresentando, né, algum material novo, inédito, alguma coisa legal para a gente analisar junto. Valeu, pessoal, um grande abraço para todos e até a próxima.